Programa Janinense. Oferecimento Minas Farma. 8 de abril, Maria Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos. 3057-3200. Espaço Class Festas e Eventos. 984639723. Empório Brissac. Servir com cuidado e amor. Aberto a partir das 6 da manhã. 3041-4941. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767. E Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 99809-0078. Olá, gente, tudo bem? A gente chegando com o nosso programa, mais uma vez, como prometido, hoje eu vou ter o Dr. Carlos Chilisca, que já está aqui do meu lado, para a gente conversar sobre jejum intermitente e muito mais. Só quero dar 2 recadinhos para vocês. Semana que vem, dia 7, tem degustação da ABS lá no Mirante das Águas, e dia 8 tem uma degustação lá na Divino Queijo, que eu vou estar conduzindo, né, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então, já fica ligadinho aí, eu vou correr para o nosso primeiro intervalo e depois eu já volto conversando com o Dr. Carlos Chilisca, e se prepare, porque o assunto hoje está muito bom. O Mundo em Taças, curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus, os brancos de 4 a 12 graus, o rosé de 6 a 8 graus e o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 65984639723. Line Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial.
inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. E agora eu vou conversar com o Dr. Carlos Chilisca. A gente fez uma promessa para vocês na outra semana, né? Que ele voltaria aqui para a gente falar sobre jejum intermitente. E quem promete, pelo menos aqui, cumpre. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa. Prazer ter o senhor aqui, viu? Doutor, a gente falou no outro dia que o senhor esteve aqui, realmente que a gente pode viver mais, pode viver melhor e deve viver mais e viver melhor. O senhor até comentou que existem muitas pessoas... Tem que virar o microfone dele? O meu? O meu, Lucas? Ok? Tá melhor? Os seres humanos que vão viver aí 150 anos já nasceram. Né? Eu estou torcendo para ser um de nós que está aqui, né? Pelo menos. E existem várias técnicas, existem vários meios da gente ter mais qualidade de vida. Antes da gente entrar na questão do jejum, dá só para a gente dar uma pinceladinha nisso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como assim? Mas eu já me alimento tão bem, mas eu já, né, faço isso, e eu faço atividade física 3 vezes por semana. Só isso ou tudo isso é suficiente para a gente viver mais e melhor? Os pilares, né, da, digamos, longevidade saudável são basicamente 3. Alimentação adequada, né, como eu disse, sempre falo, comida de verdade. Exercício físico moderado, tá? Porque a gente sabe que os grandes atletas, quando eles param, né, eles não têm aquele exercício extenuante que eles fazem para ser atleta, você pratica um exercício extenuante, aquilo ali não é bom para a saúde. Então, muitos atletas, quando param, começam a desenvolver uma série de doenças, né? E acabam vivendo menos, porque até por conta de lesões, alta produção aí de radicais livres que são feitos durante aquelas provas extenuantes, né? Geralmente são pessoas fatigadas, né? Pelo que a gente chama aí de fadiga crônica, né? Que hoje tem o nome aí de burnout, né? E a gente sabe que o exercício extenuante, ele pode ter uma série de consequências e pode, inclusive, levar à morte súbita. Isso aí não é, assim, não é muito comum, mas volta e meia acontece. A gente tem visto, agora que você tocou nesse assunto de morte súbita, eu não sei se as notícias chegam mais, doutor, mas a gente tem ouvido muito sobre esse tema nos últimos tempos, né? Será que a informação está chegando muito mais rapidamente para a gente? Ou realmente se tem um número maior de casos de morte súbita? Depois da pandemia, né? Houve um aumento de mortes por todas as causas, né? E principalmente em indivíduos mais jovens. Então a gente tem notado isso, tá? E muitos casos, até pelo que a gente lê, né? Assim, não na imprensa que está por aí, mas a gente recebe aí comunicados de colegas e tudo, tem que em lembrar que o senhor é congressos, médico, tudo, né? sim. Então aumentou a mortalidade, né? E a morbidade é a capacidade de desenvolver uma doença, né? Entendi. Um vírus e tal, tem uma maior ou menor morbidade. Então a morbidade de uma certa doença aumentou e a mortalidade também, por todas as causas, não só por causa aí do Covid, mas por todas as causas aumentou. Você acha que a própria pressão, e aí eu já vou me encaminhar para a nossa pauta de hoje, gente, a própria pressão, a própria tensão que os seres humanos do mundo todo viveram nesse período acelerou, fez com que o nosso metabolismo sofresse tanto que
está desenvolvendo mais comorbidades aí? Pode ser isso também? Sim, também, né? Porque a gente sabe o quê? Que o nosso organismo, todo o nosso organismo, ele é controlado basicamente, né, pelo sistema nervoso, sistema endócrino, sistema imunológico. Tá? Mas vamos dizer assim, o que está lá, o que manda em tudo é o córtex, que é onde a gente elabora pensamentos, sentimentos, né? Isso tudo acaba influenciando, né, pelas vias de comunicação. Vamos supor, o hipotálamo, que controla, e a hipófise, que controla a parte hormonal, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, não é só isso, resumão, né? Sim, um resumão. Então, isso tudo altera, a questão da mentalidade altera, principalmente a relação aí do cortisol e outros hormônios. O cortisol é basicamente aí o nosso hormônio da sobrevivência, né? É ele que faz aí o animal fugir ou lutar frente a uma situação de estresse. Né? E para a gente o estresse existe tanto internamente como externamente. O que é o estresse interno? É uma má alimentação, é uma infecção, não é? É um processo inflamatório, né? É uma alteração aí do psiquismo, uma alteração emocional. Né? A gente costuma falar que o que mata não são as grandes raivas, né? Que as grandes raivas a gente explode, né? Explode e reage de uma maneira como o homem primitivo reagia. Então, você utiliza toda aquela disponibilidade de hormônios, tudo que uma explosão, vamos dizer assim, né? Você sair correndo ou lutar, né? Disponibiliza. Mas só que os pequenos estresses, por exemplo, um problema no trânsito, uma fechada, isso aí te eleva a adrenalina longo, ela te prepara, joga açúcar no seu sangue, te prepara para você lutar, né? E você não faz nada, você engole aquilo, demora para passar, né? E você ainda fica ruminando aquela coisa. Então, as pequenas raivas que são as perigosas. As que são as que mais matam. Sim. Doutor, é interessante você tocar nesse assunto, e às vezes a pessoa faz questão de falar assim, nossa, acordei e aí o cara me fechou, logo chega e conta para um amigo, conta para outro colega de trabalho, e conta para o outro, e conta para o outro, e chega em casa, conta para a família, e cada vez que eu volto para essa minha memória de estresse, o meu corpo acaba sofrendo com isso? Sim, porque é uma coisa que não está resolvida, né? Então, se você fica ruminando aquilo, tem até um ditado que, se não me engano, é de Shakespeare, não sei em qual peça, que ele fala assim que o ressentimento é como você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Né? Então aquilo ali vai te estressando. Né? E vai você te consumindo, como diz o você não resolve aquilo. Então você tem que aprender, né, a resolver aquilo dentro de você. Não adianta você ficar ruminando uma raiva que já passou, está no passado. Né? Isso também vale para outras situações na vida. Né? Uma coisa que aconteceu, alguém fez algum mal para você, ou uma situação no passado, e você fica remoendo aquele passado. Um dos pilares aí do tratamento do estresse crônico, né, é justamente você resolver os seus problemas de uma forma assertiva. Tá resolvido, não é? E tem aquela coisa, se não tem solução, já está solucionado. Como que se não é resolvido, já está. Então você tem que fazer. Como que se faz isso? Tem várias maneiras, né? Uma psicoterapia é válido. Meditação é muito válido, né? E para esses pequenos estresses, você tenta acalmar o cérebro. Vamos supor, alguém resolveu, te fechou no trânsito, vem aquela adrenalina. Aí você para, respira fundo, lentamente, que isso aí é um sinal para o seu organismo, para o seu sistema desencadeador do estresse, para o seu cérebro, que está tudo resolvido, que está tudo bem. Aí ele vai baixar aqueles níveis, Entendi. Né? E aí você tenta se acalmar, respira profundamente, expira profundamente e tal, se acalma, né? Tá?
E você pode até xingar o cara mentalmente, né? Ou com o vidro fechado também. Porque já foi uma reação, né? Pelo menos você já mas descarrega um complicado, pouco. não vai fazer gesto obsceno nem nada, porque hoje tem muita gente que anda armada e pode ser um risco de vida. O cara vai lá tomar satisfação. E, na verdade, o que a gente tem que compreender é que não vale a pena, né? Não vale a pena. Né? Não vale a pena. Eu falo, gente, vamos sublimar, né? Porque acontece o tempo todo no trânsito. Eu saio muito, eu circulo muito pela cidade, então, assim, não tem jeito. O trânsito é cada dia pior. Não adianta você reclamar da buraqueira que está na nossa Cuiabá também, gente, ou se a sua cidade também tiver assim. Infelizmente, isso é um outro problema, é um problema político, né? Um problema de governantes que a gente não vai conseguir resolver. Mas, quer dizer, vai, né? Se a gente cobrar mais, a gente até resolve. Mas não adianta, gente. O maior prejudicado somos nós mesmos. E o dia que a gente entender isso, a gente vai conseguir viver os 150 anos, aí a gente vai conseguir ser aquele ser que o Dr. Carlos falou que já nasceu e que vai viver 150 anos. Mas é exatamente isso, é a gente criar uma nova disciplina, a gente criar novos hábitos para preservar a gente mesmo. É aquele lance. Você vai perdoar o outro, se perdoe também. É basicamente isso, né? Sim. Não adianta tomar o veneninho esperando que o outro morra. Não vai morrer, gente. Quem vai morrer vai ser nós mesmos. Doutor, agora uma outra coisa. Você falou do estresse ou da prática de atividade física, por exemplo, de um esportista, que realmente é bastante puxado. Então, esse negócio de quem gosta de ir para a academia de segunda a segunda, é benéfico? Não, é benéfico. Tudo depende da intensidade, né? Do exercício. Tá? Então você deve mesclar, né, os exercícios. A partir aí dos 45, 50 anos, o exercício de força é muito importante. Isso aí que vai fazer toda a diferença daí uns anos, né? Se você vai precisar de alguém para te dar banho. Entendi. Né? Se você vai ter condição aí de entrar e sair do seu automóvel, se você vai ter condição de se levantar, vamos supor, você está sentado, sem ficar se apoiando né, para levantar, você levantar da cama de manhã cedo. Então isso tudo aí vai fazer diferença. Força aí para carregar isso, a compra, alguma coisa assim. Né? E seria o quê? Uma musculação, pilates? Musculação, pilates, né? Só caminhar já Só não... caminhar é um aeróbico e também tem até a intensidade da caminhada. Caminhar passeando é lógico que sempre é menos ruim do que ficar sentado o dia inteiro deitado em frente à televisão ou no escritório. Então uma caminhada, mas eu costumo dizer que em termos de exercício, uma caminhada leve, tal, é um pouco de enganação. É lógico que para a cabeça é boa, desde que você encare aquilo como um passeio, para a cabeça é boa. Mas você deve mesclar as duas coisas, né? Então uma caminhada no ritmo acelerado, né? E depois você pode até ir incrementando essa caminhada. Então você vai, é lógico que tem que ter aí, certas condições físicas, por isso que eu aconselho aí a consultar um médico e tal. Você começa a intercalar com alguma corrida, né? Então, se você está na esteira, né? Que é muito bom, que o índice aí de lesão, de risco é muito menor. Então você pode, vamos supor, começar a caminhar 2 minutos e fazer uma corridinha mais leve aí de 1 minuto. Né? E aí vai, mais 2 minutos, tal, faz isso aí durante meia hora, 1 hora. Aí depois você vai aumentando o tempo da corrida e diminuindo o tempo da caminhada. Mas sempre intercale, que você dá vamos dizer assim, um repouso, né? Você faz um treinamento aí também do seu músculo cardíaco. Certo. Né? E assim, o seu instrutor aí, o seu professor de educação física, o seu treinador, ele tem condição de estabelecer um treino adequado para suas condições atuais. Se você está saindo aí do sedentarismo, né? É lógico que ninguém vai sair do sedentarismo correndo que nem um doido ou puxando aí ferro que nem um doido, que vai ter problema. Lesão e até um ataque cardíaco, alguma coisa assim, né? Até porque, gente, quando a gente fala de força, né, de um exercício de força, muita gente, principalmente quando se é mais jovem, as mulheres só querem fortalecer
ou engrossar, ganhar massa nas pernas e bumbum. Uhum. E os homens mais novos, eles querem ganhar peitoral e braços. Né? Às vezes até o pessoal brinca, né, que o homem fica desse tamanho em cima e embaixo afinado. Muita né? gente não treina a perna. Né? Não treina a não perna. Treina pouco. Exato. E aí, no caso, quando você pensa numa atividade, numa carga, para essa questão de longevidade, principalmente, vamos colocar aí para nós dos 50 a mais, a gente tem que fazer um treinamento equilibrado e um fortalecimento total. Total. Tanto braço, perna, costa, abdômen. Costa, abdômen, né, tórax, que é aquela musculatura, né, do abdômen, do quadril, né, que é a musculatura aí, aqui da região aqui, né, do tórax, abdômen, que é a musculatura de sustentação do seu corpo, não é? E perna é fundamental, você ter força nas pernas. Inclusive, existem vários trabalhos que a sarcopenia, que é a perda de massa muscular que ocorre, começa geralmente em torno dos 30 anos. A gente que não nota, mas começa. Tá? Então, isso é fatal. Isso aumenta a mortalidade. A pessoa morre mais cedo. Então, o sedentarismo, já fizeram uma série de trabalhos aí demonstrando que a pessoa sedentária tem tanto risco de desenvolver doença cardiovascular, né, e outros tipos, quanto um grande fumante. Ou um fumante mesmo, né, um moderado. Então, o risco é o mesmo. Se você é sedentário. Então, perna, gente, é fundamental. E só com caminhada, só com corridinha, você não vai ter você vai treinar o músculo cardíaco, Exato. né? E às vezes também de uma maneira que não vai, vamos dizer assim, entre aspas, forçá-lo, né? Porque a gente vê vamos supor, um atleta e uma pessoa que faz um exercício aeróbico, não precisa nem ser atleta, mas faz um exercício aeróbico, o coração dele até aumenta de tamanho, porque fica um coração treinado, o atleta tem o coração maior, mais forte, né? E bate mais devagar. Aí, ó. E a pressão, então, é menor, porque a força que o coração tem que fazer numa condição normal, né, é muito menor. Quer dizer, então, os resultados dessa nova estrutura muscular não é só externa. Os nossos órgãos também acabam... Sim, tudo. Né? Tudo é um processo. É um todo. Sem contar que o exercício, né, seja ele qual que for, o músculo faz com que o músculo produza uma substância chamada irisina, que só tem, não tem como você administrar isso, porque pode até sintetizar, mas você aplicar para a pessoa tomar ou no sangue, ele não atravessa a barreira entre o sangue e o cérebro. Então, por enquanto, ainda não se descobriu essa disponibilidade dessa substância irisina. Né? Então, ela aumenta a formação de novos neurônios. É uma substância, né, que é responsável aí pela renovação do sistema nervoso central. Olha que legal. Inclusive estão estudando isso para prevenção de demência, por exemplo. Né? E que, aliás, aumentou muito os casos de demência, gente. Porque hoje a questão, os tipos de demência mais comuns são a arteriosclerótica, que é por diminuição da irrigação sanguínea, os vasos vão ficando endurecidos, né? E não dilatam mais, então chega menos oxigênio e nutrientes no cérebro. E a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa, inflamatória, tá? Cujo núcleo está na alimentação, tá? Abuso de açúcar. Abuso de açúcar. Abuso de açúcar. Olha que ótimo motivo para a gente cortar açúcar, gente. Açúcar e outros coisas que viram açúcar, não vamos, né? Amido, etc., massa, pão, porque hoje a nossa alimentação é a base aí de cereais, né? Porque o cereal é barato, alimenta, entre aspas, muita gente, né? E o homem acabou trocando um alimento que é bem nutritivo, que é a carne, não é? Porque antes caçava e gastava energia, o músculo estava sempre, né, pronto. Por uma coisa assim que você vai lá, planta, vai, compra, né? Hoje nem você gasta mais energia para plantar, hoje é tudo com trator, nem colheitadeira, isso, né? E tudo, nem isso. Né? Mas a ingesta aumentou muito mais, infelizmente. Né? Aumentou, né? Porque acaba viciando, né? Então, na verdade, um dos itens que nós
devemos, inclusive, né, até prestar atenção, é a quantidade de carne que eu estou consumindo, que principalmente depois dos 30, você falou, então vamos pegar o pessoal aí depois dos 40, 50, tem muita gente que vai deixando, fala, não, para mim já é suficiente. É mais um erro que a gente comete nessa diminuição da proteína em si? Sim, proteína, porque a proteína vegetal, ela é uma proteína, até algumas, por exemplo, a da ervilha, ela tem os aminoácidos, né, que são componentes das proteínas, ditos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? Tudo em nutrição, tal que você fala que é essencial, é porque o nosso corpo não fabrica. Por exemplo, o ômega 3 é essencial, nosso corpo não fabrica, a gente tem que ingerir. Né? E diariamente, a gente não adianta 30 dias e parar. Né? Então, esses aminoácidos essenciais, eles são encontrados numa grande quantidade na proteína animal. A proteína animal tem muito aminoácido essencial. Né? Então, quem faz uma dieta sem... uma dieta, vamos dizer, vegana, né? Porque o vegetariano parece que come ovos, alguma coisa e tal, né? E uma dieta vegana sempre tem que fazer uma reposição de aminoácido essencial. Mas na alimentação não é suficiente para repor. Interessante. Né? Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir um bloquinho, depois eu volto com o Dr. Carlos, porque ele veio aqui para a gente falar sobre jejum intermitente, mas a conversa vai ficando boa e a gente vai buscando, né, curiosidade, mas aí a gente volta no próximo bloco. Hoje eu deixei o programa para conversar com ele, só para a gente falar sobre jejum intermitente, que é um assunto que a gente tem visto muito na internet e que é uma coisa que, inclusive, me preocupa quando eu começo a ver muita coisa, né, disponível aí na internet, porque eu fico com medo. Né? E aí você olha num lugar, tá de um jeito, você olha o outro, tá de outro, você olha o outro, tá de outro, e eu prefiro buscar uma fonte segura, e nesse caso é o Dr. Carlos Chilisca, para a gente que está aqui em Cuiabá, né? E para você que está em outro lugar do Brasil e do mundo também, que queira conversar com ele, né? Depois eu vou estar passando as redes sociais e você pode fazer isso. Já já a gente volta. O Mundo em Taças, curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus, os brancos de 4 a 12 graus, o rosé de 6 a 8 graus e o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723.
Online Sistema de Segurança. Portaria Remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria Remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com o Dr. Carlos Chilisca. Já falamos sobre um monte de coisa, mas hoje ele voltou aqui para a gente falar sobre jejum intermitente, que eu sei que tem... Até comentei antes da gente ir para o intervalo, doutor, tem muita coisa na internet quando você fala de jejum intermitente. E eu me preocupo. Por quê? Porque você dá uma olhada num material, você encontra uma informação. Aí, de repente, você olha outro... tem divergência. E aí, as pessoas, às vezes, falam assim, não, eu vou fazer porque eu já vi na internet, já sei tudo como que funciona e tal. Como que eu faço um equilíbrio, uma equivalência, quando eu vou buscar um auxílio sem um profissional, sem um médico realmente me atendendo, sem um profissional que possa me conduzir? Porque, para cada situação, para cada pessoa, é uma situação, né? Sim. Principalmente se a pessoa tem algum problema de saúde, toma medicamento, vamos supor, tem um pré-diabetes, um diabetes, se toma aí medicamentos que a gente chama de hipoglicemiantes, né, para diminuir a glicose. Então, tem que fazer com supervisão, sob supervisão médica, tá? Porque às vezes as pessoas, que o jejum, ele traz muitas consequências benéficas para a nossa saúde, né? A gente não pode esquecer que que comida, né, para o homem primitivo era uma coisa muito difícil, né? Ele passava às vezes dias em jejum, né, até conseguir matar lá um animal, né? E na maioria do tempo em jejum. Então, e todas e a gente sabe que o jejum é muito benéfico para a saúde. Tanto que qualquer animal, a gente já sabe disso, quando a gente adoece, né, a gente perde o apetite. E qualquer animal, quando está doente, ele para de comer, né? Por quê? Porque isso aí mobiliza o sistema imunológico dele, no sentido de combater aquele agressor. Então, quando a gente adoece e perde o apetite, normalmente, principalmente quando você é criança, fala assim, não, você tem que fazer a criança comer. Isso é um pedido do nosso próprio corpo para ele se restabelecer. Sim. Então, eu forçar uma alimentação é prejudicial? É prejudicial, porque você vai estar estressando o seu sistema digestivo, né? O seu sistema imunológico. A gente sabe que o intestino, por exemplo, é onde se concentram a maior quantidade de células, né, do sistema imunológico no intestino. Então você tem que dar um certo repouso, aí você tem que também repousar o seu organismo, que a partir do momento que a gente está comendo qualquer tipo de comida, mesmo uma comida saudável, a gente não deixa de estar produzindo radical livre. Então é mais radical livre, não é? Que a gente já está estressado, pelo processo inflamatório, infeccioso, vamos dizer assim. Então, né? Qualquer inflamação. Então, quando eu estiver doente, perdi o apetite, não força. Por isso que normalmente o pessoal fala assim, comidinha de hospital, é só uma aguinha com... Tem que ser uma coisa alimentação leve, uma sopinha. Hidratação é fundamental. Não é tanto comida, mas a hidratação. Porque reserva energética a gente tem de sobra, né? Igual eu brinco, tenho, gente. Tá sobrando aqui faz tempo. Eu brinco às vezes eu recomendo muito meus pacientes, né, treinar em jejum. Eu falo, doutor, mas treinar em jejum tal, mas é em jejum? Eu falei, não, você nunca treina em jejum. Mas o que eu vou comer? Eu falei, isso aqui, ó. Né? O tecido gorduroso, isso aí é mobilizado, né? Por quê? Porque a musculatura, ela prefere utilizar a gordura como fonte de energia, porque 1 grama de gordura fornece mais ou menos 9 calorias, né? 1 grama de glicose, em torno de 4.
que é a mesma coisa igual a proteína, que também pode ser utilizada sob forma de energia, que também fornece mais ou menos 4. Então o músculo consome muita energia. Então o melhor exercício para emagrecer e se manter magro, né, é exercício de força muscular. Porque o músculo, ele nunca está totalmente relaxado. Mesmo quando nós estamos dormindo, tem um estado de contração permanente, né, que a gente chama de tônus muscular. Sem contar que o diafragma, que é um músculo, não para. Não para. O coração, que é um músculo, não para. Então está consumindo energia o tempo todo. E a musculatura esquelética do nosso corpo, até em repouso, ele está em um estado de contração. Então isso aí consome gordura. Energia, que é sob a forma de gordura. Se você está dormindo, né? Por isso que também é bom não comer à noite. Né? Você faz, e aí que a gente entra no jejum. Você faz a sua última refeição pelo menos 3 horas antes de deitar. O ideal, né, 3 horas, tá? Aí daí para frente você só toma líquidos, chá, etc. E o jantar, o ideal é uma sopinha leve aí de verduras, né? De hortaliças. Mas tipo, de preferência, vou dormir às 10, então no máximo 18h30, 19 horas eu tenho que estar tomando essa sopinha. Sim. Aí daí para frente tem fome, engana o estômago, toma um chá de folha, um chá de hibisco ou alguma coisa assim que melhora o sono, um chá de camomila, né? Que ajuda no sono e tal, e dá uma enganada, né? O chá, gente, sem açúcar, claro, né? Sim, claro. Porque senão, sim, né, você está quebrando o jejum com isso. O chá, ele não interfere em nada, então o cafezinho sem açúcar, mas aí tem a cafeína. O problema do café é a cafeína, é complicado, não, né? Se eu tomei o café, eu quebrei o jejum. Não, se for sem açúcar, não. Sem açúcar, até tudo bem. Seria uma maneira de você, vamos dizer assim, entre aspas, quebrar o jejum de manhã cedo. Então, aí já entra no jejum intermitente, tá? Como é que você pode fazer, assim, sem problema nenhum, já iniciar um jejum intermitente? Com 12 horas. 12 horas de jejum, contando as suas horas do sono. De sono. Então, você jantou, vamos supor, 7 horas, tá? Você vai fazer a primeira refeição sua às 7 horas da manhã. Não é? E se mantenha hidratado. Igual eu falei, se você for dormir às 10, aí você toma chá, toma água à vontade. Né? Mas isso, doutor, teria que ser todos os dias iguais? Ou eu posso fazer esse jejum de 12 horas oscilando? Hoje eu acabei saindo, tal, não sei o quê, a minha última, né, minha última refeição foi 9 da noite, né, 21 horas. Então, completo 12 horas, 9 horas da manhã do outro dia. Eu posso ter essa oscilação? Pode. Ou o ideal é a gente ter a mesma janela diariamente? Não, a janela vão ser 12 horas, né? Não tem problema. Independente do, né? Primeiro que se você comeu às 9, aí, né? Aí você vai dormir o que? Às 11, não sei. Meia-noite, né? Meia-noite, depende. Aí você vai só, então, teoricamente, almoçar no dia seguinte. Agora, se for difícil você te sentir fome, né? Porque a gente confunde muitas coisas. Fome e vontade de comer, né? A gente superestima a nossa fome, né? Aí você come. Tá. Agora tem que ver com o que você vai quebrar o jejum também. Entendi. Não pode ser com carboidrato. Senão você vai perder os benefícios do jejum em relação à questão da produção inadequada de insulina pelo pâncreas. Porque o seu pâncreas vai estar em repouso. Entendi. Né? Então, eu estou fazendo jejum aí de 12 horas. Aí, no outro dia, mal acordei, já faço o meu café, já pego o meu pãozinho quente. Não, aí ferrei você tudo. vai perder todo o benefício. E o que eu quebro? Tá? Proteína. Faz um omeletão. Omeletão daquele caprichado. Com quantos ovos você quiser, né? Com bastante, sei lá, tomate, que tem praticamente nada aí de açúcar, né? Tomate, salsinha, cebolinha, o que você quiser comer. Sem nada de pão ali. Nada de pão. Só o omelete, vamos supor. Entendi. Né? Com bastante, pode pôr bastante azeite também. Fica maravilhoso, então, você quebra o jejum com gordura e proteína. É lógico, gordura boa, né? Tá? Gordura boa que eu falo não é óleo de soja, não é óleo de coisa que você usa para cozinhar e nem vai usar para cozinhar. A gordura boa? Azeite, óleo de coco,
óleo de coco extra virgem, Aham. né? Gordura animal em Gordura geral. animal. Sim. Manteiga inclui nessa, Sim, não? manteiga. Manteiga. De preferência a manteiga ghee, porque você retira aquelas impurezas, lactose e tudo, né? Mas manteiga ghee, inclusive, é muito boa para cozinhar. Aí, ó. Tá. Né? Tem até, né, na internet você consegue fazer o processo. Eu nunca fiz, mas já ouvi falar. É fácil, né? não é difícil, não. Você Né? põe a manteiga, lógico, sem sal, né? Aham. Aí ela começa a ferver, começa com aquela Levanta aquela espuma, né? Aí você vai tirando com uma escumadeira e jogando fora. Nós vamos fazer uma Aí hora. fica Você já aquele fez óleo- alguma vez? Eu fiz uma vez só. Eu vou... Aham. Hã? Ah, uso de whey protein? Estão perguntando aqui. Tá. Pode quebrar com isso? Pode. Pode? Whey protein, né? O whey tem uma certa discussão sobre o whey, né? Ah, bom, é bom. O whey é bom para quê? Para quem tem problema. Inclusive o whey, ele é derivado do soro do leite, né? Antigamente dava para porco, né? Aí depois Estou rindo, descobriram, gente, porque é irônico, né? Algumas descobriram que a proteína aí do leite é uma proteína de boa qualidade e tal. Mas tem que ser hidrolisado, porque ele é quebrado. Então, por que começaram a dar whey? Antigamente dava whey para pessoas que tinham problema de digestão de proteínas, pessoas de idade, né, dificuldade de absorção, aquela coisa toda. Então, dava whey, que é mais fácil de absorver. Né? E aí começaram a dar para o atleta, porque o atleta às vezes precisa absorver proteína em grande quantidade. Agora, quem não é atleta precisa de whey, só você tem problema de digestão e absorção de proteína. Pode tomar? Pode. Vai gastar dinheiro à toa, mas pode. Agora, veja um whey puro de boa qualidade, porque tem muita misturada aí, né? Eles colocam açúcar, colocam aí aromatizantes, aquela coisa. Então, o ideal é o whey, tem de ótimas marcas e tal. Mas nada como você ler o rótulo, né? Sim, mas aí, então, ele não pode ter aromatizante? Até pode, mas tem que ser natural, né? Tem que ser natural. Sim. Então, lê o rótulo. Qualquer dia desse eu vou pegar 2, 3 rótulos, doutor, para o senhor explicar pra gente. Porque, gente, é complicado, né? Pra gente que é leigo. Agora, uma outra coisa interessante sobre essa questão do jejum intermitente. De 12 horas é um padrão normal, todo mundo pode fazer e Sim, tal. todo né? mundo pode fazer. Sem problema. Passou disso, mas antes da gente passar dessa carga de 12 horas para o jejum, porque é isso que eu vou voltando. Lá na internet a gente vai mandar, de 30, 35 anos, de 40, 50 anos, não sei o quê. E para quebrar esse jejum, doutor, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar ômega 3 logo de manhã. É a primeira coisa. Água e ômega 3 e alguns outros. Isso se configura uma quebra do jejum ou não? Sim, o ômega 3 é gordura. Entendeu? Aí eu já quebrei o jejum Sim, nesse momento. Então, se eu estiver começando às 9 da manhã, e eu só vou poder tomar esse ômega 3 às 9 da Sim, né? Depois que você Depois de tomar 12 horas. o café da manhã, por Se eu exemplo. levantar às 6 da manhã, se eu tomar, eu já quebrei. Aí Já não quebrou. fiz o jejum de 12. Isso. É isso que a gente Então, tem que ficar esperto. o ômega 3 é considerado um alimento, como o azeite. O ômega 3 é óleo de peixe, né, purificado. Então, o óleo de peixe, o óleo de coco, o azeite, tudo é gordura, é alimento, produz, né, caloria. Então, essa é uma dúvida. Agora, vou perguntar uma outra coisa. Quem toma uma medicação, como do diabetes, isso, tudo aquilo, também configura uma quebra de jejum ou não? Não, o uso de medicamento, né, Aí já é outra coisa. Não, aí já é outra coisa, né? Não tem, vamos dizer assim, calorias, né? Ou se tem, são desprezíveis, né? Eu estou perguntando isso, gente, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou de jejum, mas daí eu não vou poder tomar nenhum... Não, são coisas diferentes, gente. Aí tem que ver a questão, que hora que ele vai tomar essa medicação, porque vamos supor, se ele levanta e toma, e tem muitos que você toma antes do café da manhã, então você faz isso, né? Você completa o seu jejum, aí você vai tomar o seu café da manhã e você toma o seu remédio, se for antes, e come em seguida, não tem problema nenhum. Então são essas observações. Por isso que é importante a gente ser conduzido, né? Porque para a gente ser tratado realmente como seres que nós somos, únicos. Sim, e se você usa alguma medicação, tem algum problema aí
pré-diabetes, geralmente é o que mais tem, o diabetes, faz tratamento, usa medicação, nada como você conversar com o seu médico. Certo. Né? E, inclusive, o jejum intermitente bem feito, ele tem um fator muito positivo sobre o controle do diabetes. Tá? Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. Entendi. O tipo 1 é aquele que a pessoa não produz insulina. Então é aquele que tem que tomar insulina, um insulino dependente. Geralmente são pessoas mais jovens, crianças. Por que ele é benéfico, doutor? Ele ajuda a controlar isso? Porque ele, como você usa... porque o que a insulina faz? Ela faz com que o seu organismo utilize a glicose como fonte de energia, só isso. Ela pega, tira a glicose do sangue e coloca para dentro da célula. Então o diabético, como ele tem ou resistência à insulina, quer dizer, a insulina não consegue fazer o papel dela, por isso que o pâncreas começa a produzir insulina em excesso, e a insulina não consegue fazer o papel dela, então a glicose não entra na célula. É o diabetes tipo 2, né, que é a resistência à insulina que a gente fala. Basicamente começa com a resistência à insulina e se mantém com a resistência à insulina. E o diabetes tipo 1 não tem insulina. Então você tem que repor insulina, aplicar insulina. Em ambos os casos, se você fizer o jejum intermitente e um tipo de dieta, é lógico que essa dieta agora é só com orientação médica, né? Uma dieta com baixo teor de carboidrato e às vezes até o que a gente chama de uma dieta cetogênica, que é com alto teor de gorduras, de lipídios, né? Você vai fazer o quê? Você vai acostumar o seu organismo a usar uma fonte alternativa de energia, que é a gordura. Entendi. Tá? E aí você diminui ou praticamente você diminui ou abole quase a sua dependência da insulina. O seu pâncreas, que está exausto, entra em repouso, assim, vai produzir insulina na quantidade que é adequada, né? Eu estou falando no caso da pessoa normal, né? Ou de um diabetes tipo 2, porque o tipo 1 vai ter sempre que repor insulina, mas ele vai diminuir a necessidade dele da insulina. Entendi. Tá? Isso tudo é um processo. É um processo. Não é de um dia para o outro. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ser acompanhado de perto. Sim. No outro programa que até a gente levantou essa questão, eu até brinquei, eu falei, eu vi alguma coisa que na sequência do jejum intermitente, você tem lá as células boas, aí tem as mais ou menos, e tem as doentinhas, tipo uma célula cancerógena, cancerígena, tal. Aí você, com o jejum, essas células ruinzinhas vão sendo consumidas. Sim, e a gente... Isso é real? E como que é isso? Isso é real. Isso eu expliquei de uma maneira grosseira aqui, né, gente? Isso ocorre em condições normais, né? O nosso corpo, todas as nossas células, elas têm um período de vida. Certo. E elas vão sendo substituídas, né? Agora, com a questão do jejum, isso aí é um jejum acima de 24 horas de jejum. Então aí já é... Não é o jejumzinho de 12 horas, molezinha, dormindo, né? Exatamente. Tá. Um jejum aí de 16, 18 horas, né, você já é capaz de controlar a insulina, aquela coisa toda. Emagrece, né, lógico, porque não tem aquela oferta aí de glicose, de açúcar que vai virar gordura. Porque gordura, né, ele é fabricado a partir da glicose. Então não tem. Então, a partir de um jejum de 24 horas, aí o organismo, pela questão da falta de energia, ele começa um processo de autofagia. Isso aí foi até demonstrado há alguns anos e até eu esqueci o nome do cientista agora, ele recebeu o prêmio Nobel, né? Legal. Por causa disso. Tá? Então o sistema aí de autofagia que o nosso organismo tem um processo acelerado, acelera, então elimina tudo quanto é aquelas células que a gente chama de células senescentes, que já estão, elas não morrem, mas ficam ali, consumindo comida à toa, sem trabalhar, sem fazer nada, então o organismo vai e começa a eliminar. Além disso, tem também certas substâncias, como a quercetina, por exemplo, que ajudam nesse papel também. Alguns suplementos ajudam nesse papel de acabar com essas células senescentes, né? Células velhas mesmo. Que estão lá, fazendo peso morto. Peso morto.
Né? Agora, falar de um jejum de 24 horas, quantas vezes por semana, por mês eu posso, por exemplo, meu corpo aguenta um jejum assim? Olha, depende, tudo é treino. É treino. É treino, né? A gente não pode esquecer que o homem primitivo passava 2, 3 dias em jejum, né? Exato. Então, E fazendo exercício, correndo atrás de bicho, tudo. Né? Se bem que ele caçava mais com astúcia do que, mas caminhava muito, corria e tal. E assim, é uma questão de treino. Você vai comer se você tiver fome. Tiver fome, come. Se não tiver, até você esquece. Né? Agora, líquido é fundamental, né? E o que acontece? Muitas vezes aquela sensação de fome é sede. é sede. Porque o centro da fome é muito próximo do centro da sede lá no sistema nervoso central. E o estímulo pega os dois, né? Entendi. Doutor, uma outra coisa, a gente ia subir. 12 horas é um molezinha, ok. Aí eu posso ir para 13, 14, 14, 16, aí você, 18? aos poucos, você Depende do faz... meu objetivo? Sim, se você for saudável e tudo, aos poucos você vai aumentando. Hoje eu vou fazer 13 horas, amanhã eu vou tentar 14 horas, e aí vai. Né? Não preciso ter, eu tenho que ter uma rotina fixa de dias ou... Não. Inclusive, a intermitência é benéfica. Né? Você faz um dia de 12, né? Outro dia 14, outro dia 18, mas isso aí é um processo. É um processo. Assim, para você fazer todos os dias de 12 horas. Né? Aí um dia fala, não, tal, às vezes tal, não, aí nesse período você mantém hidratação, você consome líquidos, por exemplo, que são baixíssimos em calorias, né? E não vão quebrar o jejum. Por exemplo, uma limonada sem açúcar, né? Vinagre de maçã também é muito bom, você dilui na água, tá? E toma como se fosse um suco, né? Gelado e tal. E que é uma muito delícia. bom. Mantém sais, né? Sais minerais, você pode colocar aí uma pitada aí de sal para cada meio litro da sal de cozinha, para cada litro d'água, né? E existem aí nas farmácias de manipulação sais preparados, né? Para você, vamos supor, colocar na sua garrafa lá, quando você for treinar, na sua garrafa de água, coloca a água ali. Você pode fazer em casa uma pitada de sal. E aí você vai aumentando e vai trabalhando aumentando aos conforme o dia a poucos. dia. O importante é se manter hidratado. Né? Chás. Aproveita seu chás, tempo de sono. Sim, e aí você vai... pode aí, no caso, você pode usar o café. O café até diminui o apetite, né? Lógico que sem açúcar, né? Ou com um pouquinho adoçante. Evitar o sabor doce, porque o sabor doce, ele... Por isso que a comida diet, light, uma coisa assim, que é com adoçante, ele também é prejudicial para quem tem resistência à insulina, porque quando o seu cérebro já detecta o sabor doce, ele já começa a enviar ordem para o pâncreas fabricar insulina, entendeu? Então deixa de ser um estímulo não só químico local ao nível de receptores, mas já um estímulo cortical. Entendi. Tá? Né? Não adianta você querer então, evitar enganar o sabor o cérebro, doce, né? E à medida também que você vai fazendo o seu pâncreas ficar em repouso, você vai substituindo assim a sua forma principal de energia, né? E, mas açúcar não faz falta? Não existe carboidrato essencial. Tá? Por quê? O que eu falei que é essencial? Tudo que o nosso corpo fabrica. Então, se carboidrato, açúcar não é essencial, quer dizer que o nosso corpo fabrica. Fabrica a partir de quê? A partir de proteínas no fígado. É uma reação que chama de neoglicogênese. Tá? Glicogênese, formação de glicose. Através de quê? De proteínas de aminoácidos. O nosso fígado, em boas condições de saúde, tem condição de produzir toda a glicose que o nosso organismo precisa, desde que você tenha um aporte adequado de proteína. Tá vendo, gente? Agora, tudo, gente, o Dr. Carlos Chilisca faz um acompanhamento, ele inclusive, né, para pessoas que estão em outras cidades que querem esse acompanhamento, né, porque você trabalha muito com medicina integrativa e regenerativa, né, e trabalha também toda a gente com essa parte de harmonização facial, o público
mais específico que você foca mais são os homens, e acho isso interessante também. Hoje os homens estão extremamente vaidosos e o jejum é um dos recursos que a gente tem e que a gente consegue pôr em prática sem grandes investimentos, né, doutor? E uma coisa interessante que as pessoas, mas eu vou, por exemplo, a pessoa vai malhar tal, mas eu malha, mas eu vou fazer jejum, vou perder massa muscular. Pelo contrário, vai ganhar. Vai ganhar. Perder a gordura. Por quê? Não é questão, vai perder gordura. E o que acontece? Quando você treina em jejum, né? Aí você vai gastar energia tal, e vai despertar, vamos dizer assim, reações no organismo no sentido de se alimentar. Então você vai produzir o seu estômago vai produzir um hormônio, tá? Que ele é um hormônio que dá fome, tá? E ele estimula a produção de hormônio do crescimento. E o que o hormônio do crescimento faz? Ele é um hormônio que foi chamado de crescimento porque ele é muito importante no crescimento das crianças e tal. Mas no indivíduo adulto, ele é o hormônio que coordena as reações de recuperação e regeneração, inclusive regeneração muscular, que as pessoas usam injetável, não é, para ganhar massa muscular mais rapidamente. Então ele é um hormônio regenerativo. Então, em medicina hoje regenerativa, em muitos casos você usa o hormônio do crescimento. Qual que é o inconveniente dele? É muito caro. Né? E lógico, tem as suas indicações, porque não pode ser em excesso, porque o pessoal aí, às vezes, lutadores, tudo, né? Inclusive é considerado doping, eles tomam em excesso, tá? Para ganhar muita massa muscular. E muito rapidamente, sim, né? Sim. Então, e você pode induzir a produção desse hormônio do crescimento de uma maneira natural, através do jejum. Treinar em jejum. Eu até ia perguntar, porque assim, quando eu começo a fornecer esses hormônios, né, não só esse, mas fornecer de uma maneira injetável lá, o meu corpo vai ficando preguiçoso e deixa de produzir esses hormônios ou não tem nada a ver? Ele vai deixar de produzir, mas assim, você só vai fazer um balanceamento hormonal. Eu não gosto do termo reposição hormonal, isso para qualquer hormônio. Você só vai fazer um balanceamento hormonal a partir do momento que você detecta uma deficiência hormonal. Quer dizer, o seu corpo está deixando de produzir. Então, vamos supor, um exemplo, né? A testosterona, que aí é o hormônio aí que todo mundo fala. Tá, que é mais fácil a gente entender, tal, né? Aquela coisa toda, né? Que é um hormônio que tem mais de 300. É um hormônio esteroide importante e tal. Então, esteroide é porque é fabricado a partir do cortisol, do colesterol. Tá? Então, todos os hormônios a partir do colesterol chamam hormônios esteroides. Não tem nada a ver com esse esteroide que toma na academia, tá? De academia, né? É de academia. Então, o que acontece com o envelhecimento? As células vão envelhecendo, a testosterona é produzida no testículo, o testículo vai envelhecendo, vai diminuindo a produção de testosterona. Então você tem sinais de deficiência de testosterona, não é? E aí você tem, muitas vezes, que balancear fornecendo esse hormônio que está em falta. Gente, nosso tempo voou, nós vamos ter que ir embora, mas o Dr. Carlos volta para a gente falar mais sobre esses e outros assuntos. Até se você quiser deixar sua sugestão no nosso Instagram ou no Instagram do Dr. Carlos Chilisca, pode acessar lá, Dr. Carlos Chilisca, tá? E deixar a sua sugestão ou entrar em contato no nosso Instagram, Janinese Oficial. Doutor, adorei. Eu acho que a gente conseguiu falar, né, bastante sobre essa questão do jejum intermitente, entender um pouco mais do quão ele é benéfico para a gente. Sim. Obrigada, tá? Obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês. Gente, beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Janinese. Oferecimento Minas Farma. 8 de abril, Mária Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos, 3057-3200. Espaço Class Festas e Eventos, 984639723. Empório Brissac, servir com cuidado e amor. Aberto a partir das 6 da manhã, 3041-4941.
Newline Sistema de Segurança. Segurança 24 horas, 4002-6767. E Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas, 99809-0078.